A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula nesse segundo trimestre de 2020 e agora com a lição de número 5, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então recebemos isso da parte do Senhor. Então eu convido você a estar junto comigo aprendendo sobre a carta de Paulo aos Efésios, sobre a palavra de Deus, que nesse trimestre, como também nos outros, tem sido uma bênção. O nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4 e o versículo 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus. A nossa verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10, essa carta paulina que nós estamos estudando, versículo 1 ao 10, né? E vamos agora iniciar pelo versículo 1, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então vamos estudar a respeito desses versículos aqui do capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Efésios. Nesta lição nós teremos alguns objetivos e o primeiro dele é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, né? A nossa natureza interior, né? A inclinação carnal desde o nosso nascimento. O homem já nasce inclinado ao pecado. Nosso segundo objetivo é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Só quem é vivificado é quem estava morto, né? Por essa graça. E vamos também saber o conceito de graça. Nosso terceiro ponto desses objetivos é informar que nossa salvação vem de Deus e não vem pelas obras. Não é uma obra meritória, né? Nós não temos condições, não é porque você é bom, você não é salvo porque você é bom. Você é salvo porque você não é bom, mas pela graça de Deus manifestada sobre as nossas vidas, nós recebemos a salvação em Cristo, por meio de Cristo Jesus. Então, no nosso primeiro tópico, vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e em pecados. Então, esse esquema aqui da nossa condição anterior, que é o nosso ponto, nesse primeiro tópico, diz que estávamos mortos. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 dessa carta, né, no versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando mortos em ofensas e em pecados. Está aqui esses dois termos que ele usa, ofensas e pecados. O homem estava o quê? Totalmente sem saída, não tinha condições. A gente vai ver por quê. Primeiro, porque ofensas, do grego paráptoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, um passo errado de forma que a pessoa mesmo quer dar esse passo em falso. Lembrando, irmãos, que nenhum pecado acontece sem querer. O pecado, para ser pecado, ele tem que ser
pensado, ele tem que ser planejado na cabeça, né? Na mente da pessoa, para que a pessoa venha cometer esse pecado. Então não existe um pecado inocente. É claro que Deus vai julgar as pessoas que, consequentemente, morreram sem Jesus Cristo. Eu acredito vai ser julgado pela consciência, porque coloca dentro da nossa consciência, daquilo que nós vemos, né, a questão da lei moral que Deus deixa sobre todo os homens, né, sabendo que essas ofensas que nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando é uma ofensa deliberada, um passo em falso, porque você quer, eu quero pisar errado, eu vou fazer. E a palavra pecado, né, amártia do grego, o qual descreve aquele que erra o alvo, e esse errar o alvo também é um erro proposital do ser humano, está errando porque quer, né, abertamente, e se alegra nesse pecado. Veja que o pecador se alegra. A pessoa que é salva em Cristo, ela não se alegra, eu vou pecar hoje e amanhã eu vou pecar, e vai e continua sem sentir nenhum desconforto no seu coração. Nós, né, algumas pessoas dizem assim, você agora é santo depois que você viveu uma vida de pecado. Sim, somos santos, mas não somos santarrões, né? Que eu nunca mais vou pecar. Pelo contrário, eu peco, mas eu sei que agora eu tenho um advogado, eu não sinto prazer, alegria, meu Deus, eu estou pecando aqui. Você pode até sentir o prazer do momento do pecado, né? Na ira, seja lá o que for, mas depois você vai sentir o Espírito Santo dizendo, não tem como você se alegrar, você não faz parte disso. Você não consegue sentir conforto, né? Você não consegue atingir um objetivo próprio no pecado, porque agora você está salvo em Cristo. Então, o segundo ponto aqui desse primeiro tópico vai falar um pouco sobre a nossa má conduta do passado. O apóstolo Paulo diz aqui, em que noutro tempo vocês andaram segundo o curso desse mundo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O curso desse mundo, a palavra mundo aqui é cosmo, né, que é sistema e governo. Então veja que é um sistema do diabo, né, um governo por trás preparado, arquitetado para que os homens andem em erro. E a gente vai ver aqui o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, né? O diabo, Satanás, a mesma coisa. Existe esse, né, aqui no grego o cosmos como sistema do mundo, mas nesse sentido aqui fala esse cosmo diabólico, né, dessa coisa maligna que está aí nas regiões celestes, também operando nos filhos da desobediência, está operando agora nos filhos da desobediência. Aquele que está em Cristo Jesus não tem essa influência, né, na verdade não é escravo desse espírito, né, de Satanás que está operando aí. Ele é opositor, veja, dos crentes, mas ele é amigo, entre aspas, dos incrédulos. É um falso amigo. Ele quer que a pessoa peque, né, quer que ande segundo os rudimentos do pecado, mas no final ele quer, na verdade, destruir, matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para desfazer essas obras desse falso amigo. Jesus é que é o verdadeiro amigo. Então, para subsidiar o ponto A, nós temos aqui Romanos 12:2 que diz, não vos conformeis, não se amolde, né, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, do entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você não se amolda à maneira desse mundo, você prova de Deus o bom e o perfeito e agradável querer de Deus, a vontade de Deus. E o ponto B, em João capítulo 12, versículo 31, diz, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Satanás estava ali dominando os homens, porque eles não tinham salvação, não conseguiu cumprir a lei. Então todo mundo destinado a essa situação, mas Jesus chega para desfazer. Veja, o apóstolo Paulo, ele começa esses versículos aqui fazendo um grande contraste do homem na sua vida pregressa de pecado, antes de encontrar com Jesus Cristo. Ele está fazendo isso mesmo para causar esse choque
para os irmãos em Éfeso, dizer a vocês, olha, vocês andavam numa vida de pecado, vocês viviam segundo o curso daquilo que o príncipe das potestades do ar tinha, mas agora vocês foram resgatados, o vosso príncipe é diferente, o vosso rei é muito maior, é sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso. Veja, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, irmão, ele cega as pessoas. Às vezes a gente pensa que, naquele ditado, você sente um vazio no seu coração. Antigamente eu tinha esse costume de dizer, evangelizando, você sente um vazio. Eu me surpreendi que uma pessoa disse, não sinto esse vazio, eu sou bem. E eu disse, essa pessoa está mentindo. Mas depois, irmãos, vendo aqui, o diabo também lhe cega o entendimento e a consciência. A pessoa só vai ter esse vazio quando o evangelho chega próximo dela, né? Quando vai se chegando, quando Deus ele chega. Talvez você pense que todos os que não são cristãos têm esse vazio, mas provavelmente nem todos sintam isso, porque não conseguem entender. Mas quando Cristo se aproxima, né, exalando um bom perfume de vida, aí começa a ver que aquela vida daquela pessoa, não realmente exala um bom cheiro, um cheiro de pecado que está sendo reservado para a condenação. Então nós somos agentes da salvação, nós somos os agentes aqueles que são chamados para tirar as vendas através do poder do evangelho das pessoas que estão cegas. Se você tem tentado fazer isso, se você tem tentado evangelizar, muito bem, você é um agente de Deus, feito para tirar essas vendas que o diabo aqui, cegou, essa representação muito forte. Então o diabo cega para que as pessoas não vejam a luz do evangelho, a luz da glória de Cristo. Tem um filme que eu gosto muito, um curta-metragem, que se chama A Diretoria. Se você não assistiu, eu recomendo, né? Ele vai falar praticamente disso, como se fosse uma representação da nossa mente, discutindo sobre a entrada do evangelho. E chega um momento que a luz passa na fresta da porta e eles depois abrem, né? Que é a mente, representando a mente do cristão, abre a porta e Cristo entra. E é nesse momento que é tirado essa venda desses olhos e Cristo entra ali para reinar. Então o diabo ele tenta cegar para que a gente não veja a glória de Cristo, que é a imagem, a perfeita imagem de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Se você está com a venda tirada, se você aceitou a Jesus, você agora, por meio de Cristo, consegue ver a imagem de Deus, né? Os atributos de Deus, ser participante da sua glória. Então, continuando em relação à má conduta do passado, Efésios capítulo 2, né? Versículo 3 diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui, esse ponto, ponto C do tópico 1 e desse ponto 2 também, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andávamos segundo a inclinação. Veja que o homem, o ser humano, ele não nasce já pecando, mas ele já nasce inclinado para o pecado. Aí está a natureza do pecado. Quando ele quando ele toma consciência, ele peca. Não tem condições, se não for por Cristo, nós não temos condições de nascermos. Aqui o ser humano nasce inclinado, como eu acabei de falar, e por isso que quando Nicodemos, né, o sacerdote ali, um membro, aliás, dos fariseus, do seito dos fariseus, chega, né, um doutor da lei, chega perto de Jesus dizendo, bom mestre, né, com bastante eloquência, e Jesus simplesmente olha para ele e diz assim, é necessário você nascer de novo. E ele fica sem saber o que dizer. Então, não adianta, você pode ter o melhor curso, você pode ter o melhor dinheiro, você pode ser bastante erudito, você pode ter PhD nas melhores universidades, você pode ser quem for, uma pessoa que sabe ler bem ou não sabe escrever, não tem nem a primeira nem a quarta série. Mas o que vai fazer a diferença nisso tudo você aceitou a Jesus Cristo, você nasceu de novo, você foi liberto verdadeiramente por Cristo, como ele disse, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E veja aqui, filhos da ira. Veja o apóstolo Paulo falando mais uma vez o que estava reservado para nós se não tivéssemos encontrado com Cristo. Talvez você seja um novo convertido que está assistindo esse vídeo. E eu quero dizer para você, meu irmão, você foi livrado, você foi liberto de uma grande condenação. E o interessante é que antigamente eu ouvia as pessoas dizendo, quando a pessoa vai para o inferno fica ali sendo chicoteado pelo diabo, né? Os demônios. Mas o que a gente vê na Bíblia é outra realidade. Deus nos livrou da sua própria ira, do poder do diabo que estava nos inclinando, do diabo, da carne e do mundo, que são os nossos três inimigos mortais, né? Que estavam nos inclinando para que nós nos rebelássemos deliberadamente, né, contra Deus. É o que nós vimos aí no parábola, que é as nossas ofensas deliberadas. Então veja Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta do trono e de quê? Da ira. É dessa ira que nós nascemos filhos dessa ira por natureza, que o Senhor nos libertou. Escondendo, voltamos aqui, versículo 17, versículo 16, e disseram aos montes, caiu sobre nós, e escondendo da face do que se assenta, né? Cristo, Deus está sentado no trono, e à direita dele o Cordeiro, que é a imagem perfeita de Deus, porque chegou o grande dia da ira deles. Olha só, e quem é que pode ficar de pé? Leia também Isaías, capítulo 2, versículo 10, que vai falar sobre essa ira. Quem é que vai ficar em pé durante a ira que há de vir sobre todo mundo? Então, irmãos, nós fomos eleitos em Deus para escaparmos dessa ira através de Jesus Cristo. Chegamos a então um grande lugar maravilhoso, como diz o escritor aos Hebreus, né? Vocês chegaram agora a Jerusalém Celestial. Vocês não vão chegar, mas por Cristo vocês já chegaram a Jerusalém Celestial. Enquanto você permanecer em Cristo, você já chegou. Aleluia! Glória a Deus por esta passagem. Nosso pastor Elienay Cabral, erudito da Assembleia de Deus, teólogo, né? Renomado, ele diz, os filhos da ira são todos aqueles que por seu pecado estão sobre a ira de Deus. A ira divina é santa, é a santa indignação do Todo-Poderoso contra o pecado. Entretanto, deixam de ser filhos da ira os que se colocam debaixo do sangue expiador de Jesus Cristo. Né? Veja que a ira é de Deus. A pessoa que vai ser condenada, ela não vai ser condenada para receber a ira do diabo. Ela vai ser condenada para receber a ira de Deus, uma ira santa, irmão, sem injustiça. Alguns ateus, né? Algumas pessoas aí dizem, esse Deus é muito injusto, porque, veja, um ateu diz isso, né? Se esse Deus que você crê, ele é muito injusto, porque um dia ele vai condenar a pessoa para sempre, né? Mas na verdade é uma justiça, justiça justa, né? Que coisa redundante, mas é uma justiça justa de Deus. Mesmo que você pense que Deus ele é dessa maneira, é a sua justiça, o seu pensamento é considerado como trapos imundos, né? A justiça de Deus é sublime, é superior. Então, ele envia Jesus Cristo, que nos amou para nos livrarmos dessa ira. Veja que Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2 diz sobre essa questão da ira, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, né, e ímpios, como diz em outra versão, e malfeitores serão como palha. O que acontece quando coloca fogo numa palha? Né? Automaticamente queima, né? E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho, ou, na outra tradução, ramo algum. Será aniquilado todo o cetro da impiedade. Né? Mas, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça, que é uma das simbologias de Cristo, de Jesus, ele é sol da justiça, raiará, se levantará, trazendo cura sobre as suas asas. Cura para quê? Para os nossos pecados, para a chaga mortal do pecado que entra no mundo através de Adão. Mas através de Jesus Cristo,
entra a redenção. Adão, o primeiro, né, desfez a aliança, Jesus veio para reconstruir essa aliança. Glória a Deus por isso. Irmão, não há como você ler sobre essas coisas e você não se alegrar em Deus, a não ser que você não esteja lendo pelo Espírito, apenas como um mero curioso. Mas até aqui, meu irmão, leia pelo Espírito, peça a Deus para que Ele revele a você essas coisas, né? Como vimos na aula passada, se Cristo não abrir os olhos do nosso coração para entendermos as Escrituras, nós leremos como uma coisa qualquer. E aqui, o último simbologia que o profeta Malaquias diz, e diz assim: vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Eu já vi um bezerro pulando, né? Já vi no interior, diz escramuçando. E ele pula de alegria aqui, ele usa essa simbologia daquilo que está ao seu redor, dizendo que nós saltaremos. E é isso que nós sentimos, o nosso coração saltando de alegria quando nós observamos quão grande foi a salvação de Deus revelada para nós. Então vemos aqui no nosso tópico 2, no ponto 1, diz: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Paulo diz no versículo 4 desse capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O interessante é que antigamente já ouvia alguns sermões, algumas pregações, a pessoa dizendo: olha, Deus ele é muito furioso, Jesus ele é o amor e o Espírito Santo é sensível. Não é bem assim. Jesus e Deus e o Espírito Santo são um só. Né? São três pessoas distintas, mas têm a mesma personalidade. E tem que tirar da sua mente que Deus era um Deus carrancudo e Jesus ele vem o amor. Não, Jesus ele expressa, olha, Deus aliás, ele expressa o seu amor por meio de Jesus Cristo. Como é que você expressa o seu amor por um parente seu, pela sua esposa, por um filho? Um abraço, né? Entenda aqui essa simples metáfora. Deus ele abraça os homens, né, que querem se converter, né, que são convertidos pela sua graça através do seu Filho Jesus Cristo. É o abraço de Deus. É a demonstração, a maior demonstração feita em toda a humanidade. Para que prêmio melhor, né, do que esse? Nem as riquezas, nem nada desse mundo consegue se comparar. Então, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para os indignos, né? Simpatia para quem não merece. Então é uma coisa mais além do que apenas um sentimento, né? Um sentimento qualquer. E veja aqui que a palavra misericórdia do latim ela tem duas, são compostas por duas palavras, né? Miserável, misere, e cordis, que é coração. E as duas formadas dão uma conotação de colocar um miserável no coração, trazer ele para o coração, para perto. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Se você está assistindo também esse vídeo e ainda não é crente, meu irmão, Deus está fazendo uma proposta para você. Venha para perto de mim, né? Ele lança esse convite ao seu coração, que hoje ele consiga, né, pelo poder do Espírito Santo, quebrar as barreiras do seu coração, essas defesas que o maligno coloca para você dizer para amanhã, né? Eu volto amanhã para Cristo, ou então eu um dia serei dessa lei, né? O povo costuma dizer dessa lei dos crentes, mas veja que nós somos miseráveis. Sem Deus, sem Cristo, nós não somos nada. Tem um teólogo que ele diz aqui, me fala a memória agora o nome dele, ele diz: tudo que é bom em mim é de Deus, mas tudo que é ruim, que você vê de ruim em mim, é meu mesmo. Se não fosse por ele, se não fosse Deus chamando eu, miserável, como o salmista Davi clamava, né? Clamou este pobre ao Senhor, e ele escutou e me livrou de todos os males, nós não teríamos conseguido por mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum se não for em Cristo. Vivificados pela sua graça, que é o ponto 2 aqui desse segundo tópico. Efésios, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: e estando vós mortos, mais uma vez o apóstolo Paulo ele conclama para a situação do passado, em vossos delitos, nos deu vida juntamente, veja, juntamente com Cristo. Se não for por ele, se não for Cristo ressuscita, então juntamente com ele nós recebemos essa maravilhosa graça. Veja que se não for por isso, não for por Cristo, nós não conseguimos ser salvos.
Então, por isso nós não temos condições. E veja aqui, no termo no grego, né, charis, graça, favor imerecido. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Você é uma pessoa boa. Então, por isso, muitas pregações a gente escuta isso, né? Hoje, né, algumas teologias que têm sido bastante afamadas por aí. Deus, ele viu o seu potencial. Meu irmão, nós não temos potencial se não vier de Deus. Então, o potencial, a glória, o louvor, a honra é tudo dele. Se não vier de Deus, nós não recebemos nada do Senhor. E como a gente aprendeu na aula passada sobre a nova cidadania, versículo 6, ele continua dizendo, e juntamente com ele, veja que é junto com Cristo, né? Nos ressuscitou, plural, a eclésia, a igreja, né? Tirados para fora. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, veja Deus, né? Aquelas pessoas que têm a mente que diz que Deus é carrancudo, é ruim, Jesus é bom. Mas Deus mostra nos séculos vindouros essas coisas que ele fez por Jesus Cristo, a sua suprema riqueza da graça. Graça o quê? Favor imerecido. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Glória a Deus mais uma vez, né? Amém. No nosso terceiro ponto aqui, nosso terceiro tópico, a salvação não vem pelas obras, mais uma vez, a salvação vem pela graça, nós já estamos concluindo, e as obras como evidência da salvação. Deixa eu lhe explicar uma coisa aqui. A salvação, ela não vem pelas obras, corretíssimo, não vem por mérito seu, mas as boas obras, que vamos ler agora, elas são reservadas para aqueles que são salvos. Então, a pessoa que é salva, a pessoa que é regenerada em Cristo Jesus, ela é salva para as boas obras. Eu sou salvo, então não vem pelas obras, então não devo fazer nada, porque não vem pelas obras, nem adianta eu fazer. Opa, tem algo errado aí. Você é salvo. Então, a sua fé tem que ser mostrada que você é salvo pelas obras, né? As obras não salvam, mas quem é salvo recebe este dom, este ministério de fazer boas obras. Veja que nos versículos 8 e 10 diz: porque pela graça, favor imerecido, sois salvos. A ponte é a fé. E isso não vem de vós. É um dom. Né? Um dom é aquilo que alguém dá a você. Né? Vem de Deus. Esse dom é de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Imagine aí se viesse pelas obras. Né? Você tem condições mais do que eu, então você tem condições de ser salvo, mais condições de ser salvo do que eu. Ia se gloriar. Eu fui salvo, mas não foi por causa de Deus, foi pela minha glória, porque eu dei dinheiro ou fiz alguma coisa assim. Então, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tem condições, irmão, de uma pessoa pobre, sem condições financeiras, fazer uma doação gigantesca? Não tem condições. Então, essa pessoa não ia conseguir nunca ser salvo se fosse pelas obras. Mas, como eu já disse, as boas obras são testemunho de que você é uma pessoa salva. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, que foi isso que eu acabei de falar. Dá para perceber aqui a cristocentridade desses textos, porque não cabe você colocar o homem como uma pessoa que resolve as coisas, ou uma pessoa que merece receber algum elogio. Cristo merece receber elogio. Cristo merece toda a dádiva, todo o aplauso, toda a honra, porque ele merece, nós não merecemos. Nós recebemos elogios para a glorificação de Cristo. Fez alguma coisa boa por meio do Senhor, a glória vai para ele. Né? Mas nós somos participantes dele, ficamos participantes da glória de Deus. Vamos fazer uma revisão daquilo que nós aprendemos aqui nessa síntese, né? Revisão é síntese. Sem Cristo nós estávamos o quê? Perdidos, inimigos de Deus, pecadores deliberados, filhos da ira, né? E agora nós vemos o contraste que é o quê? Com Cristo nós somos alcançados por Deus, amigos de Deus, nos tornamos amigos, quebrou a parede de inimizade e nós agora somos amigos dele, aleluia, somos libertos do pecado. Veja mais uma vez que liberto do pecado não significa que você não vai pecar, mas que você não tem mais alegria no pecado. Você não consegue, você se entristece. O cristão verdadeiro, quando peca, meu irmão, ele se entristece. Ele pode
usufruir desse pecado, mas quando ele termina, quando ele para pensar, né? Quando ele passa aquele momento, ele diz, eu pequei, eu não tenho condições mais de pecar. Quantas vezes não aconteceu isso comigo, né? Nas minhas falhas, e eu achando que estava certo, fazendo tudo aquilo ali, querendo ter razão, e Deus vem e diz assim, você está errado. E a gente não se alegra no pecado. O nosso orgulho é quebrado e às vezes temos que pedir perdão a pessoas, temos que voltar atrás. E essa é a vida do cristão, né? E somos filhos por adoção. Esse termo adoção não significa uma baixa em legitimidade por alguém que é o filho legítimo, porque o apóstolo Paulo faz menção no filho por adoção como era registrado em Roma, que tinha todos os direitos, como nós vimos em outras aulas. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, lembrando que esse slide, esse material está disponível para você tanto nesse modo PowerPoint, como no modo PDF. Se você sentir o desejo, se inscreva no canal, que Deus abençoe e que essa semana seja uma semana de riquezas em Deus pela sua graça. Só por Ele, só por Cristo, nós alcançaremos alguma coisa. Nós não temos obra meritória nenhuma em nós. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.